Estamos de volta com mais um Conexões Ampliado, que hoje debate os 50 anos do golpe militar no Brasil. Bom, e para falar sobre este tema, estão aqui nos nossos estúdios o professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Noé Freire, e também o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Bom, para continuar a nossa discussão e agora um pouco mais localizada, como foi a ditadura no estado de Goiás? Como os políticos goianos, assim como o professor já falou um pouquinho do Mauro Borges, reagiram a essa ditadura, ou apoiaram, ou foram contra, e também qual que é a importância do Estado nos movimentos de esquerda que tentaram combater essa ditadura, professor? Em Goiás, eu creio que também aqui os efeitos políticos do regime militar e autoritário na sociedade goiana foram muito intensos, do mesmo modo que no Brasil, causando prejuízos enormes para a trajetória que o estado de Goiás, o país, vinha seguindo em termos de uma nação que quer se modernizar, em termos da construção de um povo livre, capaz de construir as suas expectativas, suas instituições, de exercitar a autonomia, né, tão necessária para que a sua juventude, os seus grupos sociais possam construir possam se desenvolver de maneira livre, harmônica, enfrentar seus problemas. Então, o estrago em Goiás também foi enorme, né? Agora, além desse detalhe que nós mencionamos sobre o procedimento do governo Mauro Borges, tem algumas especificidades que a gente pode lembrar. Tem talvez duas imagens muito fortes que são de Goiás, né, e que nos singularizam. Uma delas é a expressividade da repressão sobre as lideranças típicas do movimento camponês aqui em Goiás, né? Então, por exemplo, o ex-deputado José Porfírio talvez seja um dos símbolos do que sofreu o mundo político, né, e a ideia de liberdade aqui. O ex-deputado foi o líder do movimento de Trombas e Formoso, na década de 50, se tornou deputado nas eleições de 58 e depois em 62. E ele estava então vinculado a um grupo de esquerda, que era altamente influenciado pelo Partido Comunista. E José Porfírio foi perseguido imediatamente, caiu na clandestinidade. Ele some do mundo político de Goiás por perseguição, por necessidade de sobrevivência. Só em 1971, quando retornava de Brasília, muito depois, os movimentos da anistia, de História da Verdade, começam a registrar isso, né? O José Porfírio é preso e depois desaparece. Hoje sabe-se que ele foi assassinado de maneira covarde, brutalmente. Então esse dado é muito marcante, mas isso simboliza, né, uma vítima entre dezenas, centenas que aconteceu aqui em Goiás. O outro foi do Marco Antônio Dias Batista, um menino de 14 anos de idade que também sofre a repressão, porque ele já era ativista do movimento de estudantes secundaristas. No entanto, também ele, né, é preso e até hoje a família não tem uma versão definitiva, né, sobre a sua história. Eu queria lembrar que o professor Pedro Célio colocou questões fundamentais, mas existe também o depoimento de anistiados na ANIGO, né, que recompõe um pouco essa história em Goiás. E eu queria lembrar um pouquinho da UFG. Nesse período, né, não só o movimento estudantil está cerceado, como nós temos Centro de Estudos Brasileiros fechado. Há pouco nós tivemos uma palestra com o professor Gilberto Mendonça Teles, lembrando isso. Então, a própria história das ciências humanas no UFG passa pelo Centro de Estudos Brasileiros, que era algo bastante avançado, reunia praticamente uma dimensão, né, de reunir as várias áreas das ciências humanas, a história em especial, né, e nós tivemos, enfim, o fechamento dos centros brasileiros, né, e um período onde os próprios professores, estudantes, isso eu acho que marcou muito a história do UFG, e isso voltou agora, o Centro Brasileiro foi reaberto, né, e eu acho que naquele momento que houve a palestra, foi muito interessante a presença do professor Gilberto Mendonça Teles, mostrando um pouco como o golpe também trouxe à própria UFG um prejuízo enorme em termos do seu grupo intelectual, dos seus professores e alunos. Um dos maiores crimes das ditaduras é isso, né? É reprimir o exercício da inteligência. E a inteligência, para funcionar, precisa de liberdade. E isso, nas universidades, é algo que define a atividade da universidade, que é a liberdade de crítica. Crítica de ideias, exposição de ideias, criação em todos os aspectos.
Com relação à universidade também. No estado de Goiás, o peso da UFG era muito grande. Então, o que acontecia na UFG tinha repercussão enorme no conjunto das instituições políticas. Um exemplo que eu dou desse lado aí é que o movimento de delatores, né, de pessoas civis a serviço da perseguição política de seus opositores, acontecia dentro da universidade intensamente. Uma das pessoas que fez isso se torna governador do estado de Goiás, uma das figuras com esse papel, se torna governador pelo vínculo que vai criando com os serviços de segurança nacional, que é o nosso hoje articulista de imprensa aí, o Irapuan Costa Júnior. Era da Escola de Engenharia, delata seus companheiros, entrega muita gente desse centro. O professor Orieste Gomes era membro desse centro. Está hoje ainda aí atuando na universidade, embora aposentado, mas ainda hoje presta serviços à universidade. Ele pode dizer isso com mais detalhes. Ele está presente no livro de depoimentos. O professor Orieste fez um depoimento a esse projeto da ANIGO. Então são situações assim. Naquela época, muitos professores e muitos alunos foram, como eu poderia dizer, expulsos da universidade, retirados da universidade por esse vínculo. Você tem o 477. Pedro, a universidade vai criando instrumentos que legalizam as suas ações ilegais, ilegítimas, repressivas. Que é a expulsão dos alunos. O Decreto-Lei 477 é uma sequência do ato institucional número 5 para dentro das instituições de ensino, universidade e escolas secundaristas. E no caso da universidade, o 477 faz com que o DCE da universidade seja completamente fechado. As lideranças estudantis do DCE, dos centros acadêmicos, é uma universidade onde não há ação estudantil do ponto de vista de debater os problemas da vida nacional, da vida social. Os estudantes são presos, exilados, expulsos dos seus cursos. Mas eu vou só completar, Pedro, embora esse clima exista, é preciso também afirmar que há momentos, então o movimento estudantil e a própria sociedade civil nunca deixou de debater temas. Evidentemente que há momentos onde esse fechamento desarticula, mas de um modo geral, eu acho que os estudantes e a própria universidade conseguiu dar respostas. Então são momentos que a gente tem que entender de fechamento, mas ao mesmo tempo a resposta, eu acho que cultural, ela existe. Sim, é o que a gente chama de resistência democrática, sim, né? Claro. Essa resistência, ela foi imprescindível para o fim do golpe militar ou ela não deu resultados específicos? Eu acho que sim, eu não sei o que o Pedro pensa, mas eu acredito que essa resistência é o momento onde a sociedade civil, através da cultura, da universidade, do estudantil, apesar dessas condições, ela se manifesta, entendeu? Então, eu creio que foi fundamental a presença de uma cultura política no qual a denúncia, no qual a resistência era chave para que, posteriormente, nós tivéssemos condições políticas de alavancar a sociedade civil em torno da resistência, ou pelo menos da manifestação da opinião pública contrária ao golpe. A anistia, eu acho que é parte desse projeto, que vem em 79. A anistia vem em meio ao regime ditatorial com Figueiredo, né? Então é preciso pensar que a sociedade, embora pressionada pelos instrumentos de repressão, ela nunca permaneceu inerte. Ela reage, resiste, e é essa resistência que permite a própria mudança do regime. Na verdade, o que a gente deve acentuar, e a intenção didática deve ser essa, né? É que o golpe instala um ambiente de medo e de terror na vida nacional. Instala. Agora, a sociedade reage, as pessoas reagem, atuam, mas sempre com medo. Né? Perder emprego é um deles, né? No serviço público, na universidade, perder emprego, ser preso, ser morto, assassinado. Sim. Né? Ter a família também prejudicada. Quer dizer, esse tipo de resistência sempre acontece, mas instala-se durante algum tempo e em alguns momentos com mais intensidade um ambiente de medo e de terror. No período Médici isso foi muito evidente até 1973. Agora, a reação da sociedade é algo notável, né? E como muitos líderes oposicionistas não acreditavam, principalmente dos grupos de esquerda não acreditavam, né? A sociedade mostra que ela também resiste independentemente da orientação que os grupos e as lideranças dão. A eleição de 1974 é algo notável. É algo assim que talvez os historiadores hoje colocam esse como um ponto de inflexão fortíssimo para entender o momento em que o regime militar começa a perder legitimidade. É a manifestação de perda de legitimidade, é 1974. E isso depois segue-se. Aí em 78, e entre 74 e 78 tem várias reviravoltas que o regime militar tenta, né? De reforçar a censura na imprensa, de
diminuir a frágil representação parlamentar da sociedade, com o senador biônico em 1977, mas em 78 já vem as greves operárias no ABC. Claro. Em 1979, a anistia. Em 1982, o retorno das eleições diretas para governador de estado, aonde já alguns anistiados, ex-perseguidos, voltam, disputam as eleições e ganham as eleições. Iris Rezende Machado, aqui em Goiás, é eleito governador e Mauro Borges Teixeira eleito senador. E uma bancada de deputados estaduais, federais nem tanto, mas estaduais, né, que tinham ex-perseguidos políticos que atuaram como lideranças proeminentes dos grupos de esquerda. Ok. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e você continua conferindo o debate a respeito dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Não saia daí.